Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé e darmos início a mais um culto na manhã de domingo, depois de uma escola bíblica dominical. Creio que a lição foi muito produtiva. E vamos cantar agora o hino 450 do cantor cristão. É tempo, o mestre está chamando já marchar, marchar, confiando em seu amor, partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marcha e avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marcha e avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, para Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem atravessar e já, sim, já, levando as novas com amor, sem esquecer também aqui de semear. Sim, marcha e avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marcha e avante, unidos sempre firmes no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, para Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, o teu poder vem exercer a todos, faze Cristo conhecer a tua mão, estende com paciente amor, da morte eterna esforça-te para os deter. Sim, marcha e avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marcha e avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, para Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, quando aclamado Salvador será. Por toda parte o bem-amado Redentor, eterna glória, honra com louvor terá. Sim, marcha e avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marcha e avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, para Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Vamos orar neste momento. Senhor meu Deus, nosso eterno Pai, te damos graças, Senhor Deus, por estarmos mais uma vez com o Senhor na tua casa, a serviço do Senhor, para a honra, glória e louvor do teu nome.
Senhor Deus, tenha compaixão da tua igreja espalhada sobre a face da terra. Que homens do Senhor possam, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, proclamar a salvação, o teu evangelho, a vida eterna. Que possam eles, Senhor Deus, se aprofundarem ainda mais nas Escrituras, do conhecimento da verdade, para dar testemunho da verdade. Auxilia a tua igreja, Senhor Deus, nesse tempo pós-moderno. Tenha misericórdia, Senhor Deus, deste povo, que é como no tempo do Senhor Jesus Cristo, que disse: este povo não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. É só por meio do teu amor, da tua graça infinita e da tua muita misericórdia. Ó Senhor Deus, incessantemente, insistentemente, procuramos pregar a palavra e dependermos do Senhor e da iluminação do teu Santo Espírito e do convencimento do mesmo, para que as pessoas possam endireitar os seus caminhos, endireitar as suas vidas e andarem pelo caminho do Senhor. Eu te suplico a tua bênção e a tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. 438 do cantor cristão. Disse Jesus, ele por todo o mundo, Raio eterno dom da salvação, que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a ação do amor, proclamai o dom do Redentor. Oh, conquistai almas perdidas, buscai o pecado enfermo quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos unidos nesse grande intento, proclamemos salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, sem cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu. Cristo, ó Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, por Cristo nesse pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, cheia de bênçãos do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus. Cheia de amor, traz do céu o fragor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro.
Vamos, irmãos, pregar muito confiar no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Os irmãos podem se assentar. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, nós estamos estudando Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25. E nos deparamos com um texto que se levantou e se mostrou para nós de uma forma muito forte. E quando nós começamos a estudar sobre a abominação da assolação, nós não pudemos dar a sequência para o 17, 18, 19 e 20, que fazem parte do mesmo contexto, e que conta aqui em 3 tempos daquilo que foi, daquilo que é e daquilo que será. E essa abominação da desolação, ela tem 2 vertentes. A queda de Israel em 70 depois de Jesus Cristo e a queda de Israel no tempo do Apocalipse. Então, se nós não separarmos estas questões, nós vamos nos confundir, porque fatos narrados por Cristo já acontecido 37 anos depois, ou 40 anos, como alguns afirmam, já aconteceu pelos gentios, a invasão de Israel pelo governo romano. E aí, a orientação de Jesus Cristo aqui é para que as pessoas que estiverem na Cidade Santa, em Jerusalém, fujam para os montes, para salvar a sua própria vida. E quem já estudou a palavra e viu sobre Massada, a última torre a ser conquistada, levou alguns anos. Depois que eles chegaram até lá, eles não conseguiram conquistar nada, porque estavam todos mortos, homens, mulheres e crianças. Nós achamos, ou por não estudarmos como deveríamos a palavra, que esta palavra ela foi destinada somente para aquela parte, para aquele momento, para o momento da diáspora. O que não foi, o que não é e o que não será. E aí, o Senhor Jesus Cristo coloca no versículo 15 uma palavra que faz com que a gente pense. Como eu vou entender o que Jesus Cristo está falando sem recorrer à palavra profética do profeta Daniel, em 455 anos antes de Jesus Cristo? E aí, ele está no cativeiro desde os 13 anos de idade, e aos 90 anos, depois de aos 83 ter passado pela cova dos leões,
Ele começa a escrever profeticamente as suas visões da noite. Nós já estudamos aqui por duas outras vezes, e essa é a terceira, o mesmo versículo, mas que se expande de uma forma assustadora, profeticamente, daquilo que até então não entendíamos e passamos a entender, porque são informações riquíssimas e indispensáveis para que nós nos atentemos para as questões que o Senhor fala acerca dessa abominação da desolação no lugar santo. E aí a gente já viu em Daniel, nós já vimos sobre ali a guerra que é feita lá no santuário e do exército denominado de anjos celeste, e que entendemos aqui classe é endereçada por papel que desempenha na adoração, no louvor e glória de Deus, que é o mesmo dispensado no céu por anjos, arcanjos, serafins e querubins. Então, é algo que vai entrar na cidade de Jerusalém, o templo existirá, o sacrifício contínuo existirá, e a entrada do anticristo em Jerusalém para dominar e vai profanar o santuário, assim como já Antíoco Epifânio fez, entrando no Santo dos Santos e sacrificando uma porca no altar, a profanação, e que vai voltar a acontecer. E nós não marcamos datas aqui, apenas imaginamos que seja o fim de todas as coisas nas suas duas fases de 1.260 dias cada, no calendário não gregoriano dos 365,265, que aí tem de 400 e 400 anos o ano bissexto, mas do ano bíblico profético de 12 meses de 30 dias, assim como é o calendário judeu dos 2.520 dias, portanto, a última semana que ainda não aconteceu da profecia de Daniel, porque a 69ª semana, a 69ª semana, ela se findou na diáspora, e alguns dos historiadores estudiosos diz que ela foi até a descida do Espírito Santo. Então, aí um conflito de datas e de interpretação que não muda em nada. E resta apenas uma semana, e essa semana é de Daniel, de um período de 7 anos. Foi 69, 7 anos já se cumpriram. Então falta só uma profecia. E a Bíblia fala a respeito de sinais da terra e sinais no céu. Eu estava estudando a madrugada deste dia, desde 1988, quantos terremotos, maremotos estão catalogados no mundo, e o número de mortos
que vos trarei nesta noite. E vem acontecendo, e a humanidade continua sem atentar para os fatos de que nós estamos chegando em um momento crítico em que tudo comprova, inclusive agora, que Gaza deixará de existir na guerra em Jerusalém e de que o mundo vai se levantar contra Israel, inclusive este governo brasileiro que é a favor do Hamas. E eu tenho que mexer nestas coisas, e não é de política que eu estou falando de escatologia, e de que China, Rússia, Irã e o mundo árabe vão entrar nessa guerra e vão tentar, de todas as formas, aniquilar todos os judeus. Aqueles que acompanham coisas relacionadas a eventos oriundos escatológicos vão estar atentos nas mídias do Google acerca de tudo o que envolve Israel. E eu faço isso já há algum tempo. E eu estou antenado em todas estas questões. E esse exército que vai invadir Israel com 200 milhões de soldados. Mas aí a gente precisa entender outra questão também, que são dois períodos distintos e duas guerras. Porque há duas vindas de Jesus Cristo prometida na palavra de Deus. E aí tu vai dizer, duas vindas, pastor? A Bíblia nos fala apenas de uma. Eu disse duas vindas porque quem lê entende. Então, há uma guerra antes do arrebatamento e dentro das 7 semanas da última semana de Daniel, da última semana, o Senhor Jesus Cristo vem, mas não. A igreja sobe, se encontra com ele nos ares. E aí, tem as duas testemunhas, quando a igreja subiu, que creio ser Enoque e Elias. Alguns entendem ser Enoque e Moisés, ou Elias e Moisés. Mas os únicos dois que a Bíblia menciona que não morreram e que não viu a morte é Enoque e Elias. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, e Elias foi trasladado com um carro de fogo para o céu. Mas como todos morrem em Adão, falta que esses dois morrem. E aí eles vêm no segundo período dos 1.260 dias que restam, dos 2.520 dias, e eles vão vestidos de saco evangelizar Israel. Mas a cidade está invadida porque Israel perdeu a guerra. E é um momento da grande tribulação. É um momento muito terrível. E já não tem mais o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão para os pecados. Vai ser com o sangue da própria pessoa. Inclusive, o sangue dos dois vão ser derramados em uma praça pública. E serão os dois esquartejados e os seus parte dos seus corpos separadas equidistantemente do lugar onde foram
mortos, esquartejados. Mas vai passar um pequeno período e os seus corpos, assim como lá em Ezequiel, capítulo 37, no Vale de Ossos Secos, daquele reboliço dos ossos, que eu creio que aquele reboliço é quando Jesus vem lá na primeira vinda, e os mortos ressuscitarão primeiro. É muita informação, é muita coisa. Precisa de ler e entender. Porque quando nós entramos aqui na abominação, da desolação, nós temos que juntar todas essas questões e formarmos um corpo. Porque ele vai dizer o que se sucede e por que se sucede. E ele vai dizer o quando, para que nós nos apercebamos e possamos entender acerca da figueira quando floresce. Quem é a figueira? É tudo simbolismo. A figueira representa Israel. Então, quando a figueira floresceu, Israel floresceu agora. Está em guerra contra o Hamas. O mundo islâmico está contra Israel, quer aniquilar Israel. Estava vendo nessa madrugada, lá em cima, no norte de Israel, na divisa, lá em cima, no Líbano, onde tem o Hezbollah, eles colocando com som potente o Shema Adonai Elohim Israel. É tudo que o Islã odeia, porque o Deus deles é Alá. Então há um conflito aqui de Deus e de um falso Deus, de um profeta que recebeu a revelação de Deus e de um profeta que recebeu a revelação de Satanás. E de que dizem ser Deus. Então há um conflito aqui não ideológico, não político, mas teocrático. O mundo islâmico odeia Israel e vai tentar exterminá-lo. Não sei se a 7ª ou 8ª vez que se levantaram para acabar com Israel. Mas vão tentar desta vez. Não fosse os 144 mil das 12 tribos de Israel, não é esse grupo que passa em frente à igreja e para todo domingo em frente à igreja e fica olhando para a gente aqui, para que a gente perceba que eles estão lá fora, enquanto nós estamos aqui dentro. Eles estão evangelizando, só que não falam acerca de Jesus, não falam acerca do Espírito Santo. Então, vem afrontar na frente da nossa casa. Mas é um outro evangelho. Mas eu disse que Jesus volta por 2 vezes. E aí, amados irmãos, é a batalha do Armagedon, no Vale de Meguido. E aí Jesus está, pela 2ª vez, depois da sua subida aos céus, voltando para guerrear com a igreja de Jesus Cristo, com os exércitos, que está lá em Ezequiel, capítulo 37 e 38, Gog e Magog. E aí é o desfecho final. E aí resta-nos o repouso sabático, onde o próprio Cristo governará por 1000 anos e Satanás será preso. É pouca a informação ou quer mais?
Você que queria escatologia, eu te convido a vir a todos os cultos, ou ouvir todas as mensagens que estamos falando e traçando em Mateus capítulo 24 e 25, que não dá para sair. O Alex hoje disse, pastor, hoje é 17 e 18. Disse, não, Alex, é 15 e 16. Mas nós nem estamos falando, fujam para os montes. Porque nessa segunda oportunidade, dada a tecnologia, hoje fugir para salvar a própria pele já é difícil. Porque se a gente fugir hoje, esse aparelhinho aqui que está me filmando aqui, ele mostra a minha posição. Então, antes para os romanos sair e ir buscar gente fora era muito difícil, dada ao perfil das cercanias de Jerusalém, das cavernas, que era quase impossível encontrar alguém. Hoje, e se fugir para os montes, ai das que estiverem grávidas, eu estava vendo, falei lá na quarta-feira, sobre uma cidade no norte de Israel que tem 22 mil habitantes, estão saindo para o deserto para fugir do ataque do Hezbollah. Por quê? No ataque do Hamas, em 2 dias, um lugar de miséria, um lugar onde as pessoas passam fome, um lugar assustador para se viver ao sul de Israel, o Hamas, em 2 dias, no número de mísseis que disparou, e que cada míssil custa entre 50 e 100 mil dólares. Se for tudo 50 mil, 250 milhões de dólares de um povo paupérrimo foi jogado para cima de Israel. Mas se for 100 mil dólares, 500 milhões de dólares, que não precisaria fazer o que está fazendo com Israel e que daria para melhorar a qualidade de vida dos palestinos. Mas o ódio contra o Deus de Israel é tão grande que eles querem, assim como o Deus deles, Lúcifer, guerreou contra o Senhor lá nos céus, imagina que vai guerrear contra Deus agora e vai prevalecer. Porque vai entrar nos santos e santos, porque vai entrar com idolatria lá, e o anticristo vai entrar para ser adorado lá. Então tem muita coisa acontecendo, e nós vivemos o último período da igreja, que é a igreja de Laodiceia, que é aquele texto clássico da palavra de Deus, de Deus dizendo à igreja de Laodiceia, que começou em 1914 e permanece até os nossos dias. Porque não és quente e nem fria, vomitar-te-ei da minha boca. Então, o que nós estamos fazendo do lugar de onde nós estamos? Pregando a palavra, insistindo a tempo e fora de tempo. Isso aqui não enche igreja. Faz com que as pessoas até saiam da igreja, primeiro porque não entendem. Não entendem porque é uma geração de gente que só canta louvores. Não é maioria ainda, mas uma grande soma delas dançam, sapateiam, pulam. Aquilo que é língua para se orar, hoje há um vocabulário linguístico na igreja de uma língua estranha,
que é o menor de todos os dons, que é para aquele que ora, falar com Deus. Hoje tem profecia em língua, totalmente antibíblico. Então, essa é a igreja dos dias de hoje, que a Bíblia relata como nos dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento. E as pessoas dizem, está longe ainda, até que veio o dilúvio. E Deus fechou a porta da arca. Então ainda dá para avisar algumas coisas. E dizer para você se preparar e escolher se quer estar com Deus ou se quer estar com Satanás. Então essas questões são muito oportunas, mas duras. Porque é o tempo da decisão de uma igreja morna, em tempo de apostasia, começando o princípio das dores. E aí, como o pastor falou que estaria falando sobre Jeremias, lá em Jeremias capítulo 3, versículo 14, Alex. Jeremias capítulo 3, versículo 14. Ó filhos rebeldes, isso aqui está sendo falado para a nação de Israel. Voltai a mim, porque eu sou vosso esposo. Oráculo de Yahvé. Eu mesmo vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada clã, e vos farei retornar a Tzon, Sião. Aí nós vemos lá em Jeremias capítulo 3, versículo 22. Aí é o esposo falando. Aí é o cabeça da igreja falando. Aquele que está lá na parábola das 10 virgens. Mas só que agora a condição é outra. Olha como começa o 22. Volta, filhos rebeldes. Eis que eu mesmo os curarei da sua obstinação para o mal. Ao que o povo exclama, sim, eis que voltamos a ti, porquanto tu és Yahvé, o Senhor, o nosso Deus eterno. Amados de Jesus Cristo, um esposo que se casa com uma nação e que essa nação transgride e adultera contra ele. E aí, ele chama essa nação de volta. Mas, pastor, o que tem isso a ver com escatologia? Tem tudo a ver. É por causa da rebeldia do povo que todas essas coisas se sucedem em Israel. Com o povo de Israel, que sempre transgridem contra Deus. Mas, pastor, tem o resto do mundo. Mas Israel é a menina dos olhos de Deus. E essas questões são importantes. Lembra de quando vos preguei aqui sobre o profeta Oséias? Já tem muitos anos isso. E de que Deus mandou Oséias à casa de prostituição para buscar a mulher dele, que era mulher de prostituição, sacerdotisa cultual de Baal. E Oséias, quando questionou a Deus, Deus disse a Oséias que este povo é igual à sua mulher. E aí teve 2 filhos, e ali 2 sentenças.
Todas essas coisas são interligadas para este fator que nós estamos vivendo hoje. Então, o que o Senhor Deus pede a Israel é que ela se converta, mude de direção. Vocês viram o que aconteceu naquela madrugada do dia 7? A rave que estava acontecendo ali, que é desse movimento LGBT+, abominação contra Yahvé, que criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Pessoas que cultuam outros deuses, pessoas que vivem uma outra realidade. Então é um povo comprado, que tem uma aliança, mas que adultera contra Deus, indo para a idolatria e toda a sorte de mal, e toda a sorte de pecado. Deus é o Deus que ama, Deus é o Deus que corrige. E essas questões, elas não podem ser mais repetidas, porque chegou a hora do acerto final, chegou a hora da correção, chegou a hora de as coisas se ajustarem. E aí, a igreja, que não é nem quente e nem fria, que é morna, estão fazendo eventos de jejuns, de campanhas e de orações para que essas coisas parem. Mas não tem como parar. O tempo da oração para estas questões eram antes. Agora se afunilou. E vai acontecer. E aí, amados de Jesus Cristo, aí vem a segunda parte, que é a grande tribulação, que lá em Isaías 14:13 fala. Isaías 14:13. Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus. Entenda quem está falando isso daí, tá? É aquele que vos falei ainda há pouco, lá no Armagedon. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Quem que está falando aqui? Do que está falando? É aquela batalha que aconteceu onde ele foi precipitado para a terra? Não. Aqui está se falando do anticristo, que vai guerrear contra o exército do céu, que é sacerdotes e levitas. Em Jerusalém, vai ocupar a investida de Satanás pela segunda vez. Agora vai entrar no templo. Para no templo. Porque lá no céu, ele quis se elevar mais do que Deus e ser adorado como Deus. E ele vai repetir a mesma coisa na terra. Lá no lugar santo. Quando o templo estiver erguido, mas não está ainda, mas já está tudo pronto. Eu vi um candelabro de 7 lugares onde se coloca luz, que tem 50 quilos de ouro. E que isso é para o templo. Então, todos os utensílios do templo estão prontos. Todos. A hora que voltar o sacrifício, aí pode se arrepender de todos os seus pecados e mudar a sua vida. Porque aí nós já estamos entrando na segunda parte da história, que é a grande tribulação,
onde a igreja já foi arrebatada. Onde os santos e fiéis que morreram em Cristo subirão para se encontrar com Cristo nos ares. Então essas questões aí, amados de Jesus Cristo, essa guerra, ela é declarada aos sacerdotes e aos adoradores de Deus e Yahvé. Então, estes exércitos do alto, em Isaías 24, 21, se estende ainda. Isaías 24, 21. Isaías 24, 21. Acontecerá naquele grande dia, Yahvé castigará os poderes em cima nos céus e os reis e governantes na terra. Céus aqui é principados. Não é no céu, habitação do Altíssimo. É principados e potestades. E na terra, amados de Jesus Cristo, acontecerá naquele dia que o Senhor castigará os exércitos sublime no alto e os reis da terra que há sobre a terra. Aí vem a batalha do Armagedon, onde todos os homens valentes da terra, nesta época, juntamente com Satanás, espíritos demoníacos, anjos caídos, serão eliminados pelo Senhor Jesus Cristo na segunda vinda. Apocalipse 19, 19 e 21. Era isso que você queria, Sandro? Era sobre o Apocalipse que você queria, Sandro? Nesse momento vi a besta. Os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está assentado sobre o cavalo branco e contra o seu exército. No entanto, a besta foi presa. E com ela, o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e o adoraram, e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde em enxofre. Todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com as carnes dele. Já no vale de Meguido, onde o profeta relata que haverá sangue até o freio da boca dos cavalos. Você vê aqui que tem Satanás, que tem demônios. Você vê aqui que tem o exército de governantes, tudo contra Israel. Mas quem defende Israel é aquele que não dorme. E ele vai aniquilar a todos com a espada que sai da sua boca, que é a palavra. Por quê? Porque ele é o Logos, que é a espada de dois gumes que penetra fazendo a divisão das juntas e das medulas da alma e do espírito. E agora, Alex, coloca para mim aí Apocalipse 20, de 1 a 10. E aí nós leremos e teceremos um pequeno comentário. E aí é João, na ilha de Patmos, em a sua visão. Como é real e comprovadamente real a visão de Daniel, que estamos vendo lá em 8, de 9 a 14, 9 e 27. Nós não saímos ainda do versículo 10 de Daniel, capítulo 8. Tudo isso é no versículo 10 de Daniel, que diz: e se engrandeceu até contra o exército do céu, alguns do exército,
e das estrelas lançou por terra e os pisou. E foi quarta-feira, o irmão Sebastião ficou ali travado com tanta informação para digerir todas estas coisas. É só o versículo 10 do quem lê e entenda, pronunciado por Jesus Cristo. Não estou aqui querendo mostrar erudição, nem se destacar, eu sou apenas um grão de areia. Tem homens de Deus muito e muito mais capazes e muito mais santos do que eu. Mas então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é o país do mundo que adora o dragão? Quem? A China. Quem que vai invadir Israel? China, Rússia, Irã. E são 10 cabeças que saía lá daquele chifre e se destacava o chifre pequeno que crescia para o sul. Quem que vai subir pelo Eufrates junto com o grande exército? É o próprio Satanás. Aí você vê uma guerra física e uma guerra espiritual. É o desfecho. Lançou no abismo, onde fechou, e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue ao poder de julgar ao que neles se assentaram. E vi almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Quem aqui já foi degolado? Mas vão ser, tá? É o princípio das dores ainda, que sobem. E que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal da besta, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Os que não foram ressurretos e ressuscitaram primeiro e foram se encontrar com Cristo nos ares, ficam para a segunda ressurreição. E quem não estiver na primeira ressurreição, a segunda ressurreição é para a morte eterna. Bem-aventurados os santos, os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Está falando de você, igreja. Está falando de mim, está falando de nós, igreja. Os que são lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo, que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Não da igreja nominal, mas da igreja gloriosa, onde Cristo é o cabeça. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então, as nações marcharam por toda a superfície da terra e chegaram e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, Jerusalém. Todavia, um fogo desceu dos céus e o devorou. O diabo que as enganava
foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta, o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Amados do Senhor Jesus Cristo, essas matérias são matérias extensas, santas, elucidativas, que desperta quem está morno, morto, sonolento, a se preparar, a não se contentar em achar que estão salvos sem nunca tiverem sido. Porque a Bíblia ela é clara na transformação do salvo, que é sal e luz. Se você continua a fazer as mesmas coisas que você fazia antes, você vai participar lá dos nossos cultos. É um lugar agradável. É um lugar de paz, gostoso. Mas é um lugar melhor que esse, que é o que Jesus foi preparar. Você busca as coisas que só são dessa vida e para essa vida, que se acaba e que leva para a segunda morte. Quando falamos a igreja, falamos no sentido de despertar a igreja para andar no caminho, para se arrepender. E esse arrependimento aqui é arrependimento de arrependidos. Esse arrependimento aqui é o da santificação, porque sem santidade ninguém verá a Deus. O mundo oferece muitas coisas, mas o Senhor oferece muito mais. Mas a gente tem que porfiar por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho, e muitos são os que entram por ela. A gente não pode se encantar com essas questões, mas a gente deve buscar a Deus enquanto se pode achar. A gente deve examinar as Escrituras, a gente deve nos aproximarmos mais de Deus, porque Ele diz: chegai-vos a mim e eu vos achegarei, e eu me achegarei a vós. Amados de Jesus Cristo, não tem jeito. Está escrito. E aqui, João não é falso profeta. Daniel não é falso profeta. As coisas estão acontecendo. O tempo está próximo. Eu creio, deixa eu dizer aqui, bem próximo a você. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias da humanidade, os 6.000 anos dela, porque aí vem o descanso sabático. Então, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Leva Deus mais a sério. Busque a Deus, porque antes que cheguem os maus dias, do qual você dirá, não tenho neles contentamento. Então, endireite o seu caminho, endireite a sua história, endireite a sua vida. Deus está te dando oportunidade. E você insiste em andar pelo caminho largo. Você ainda acha que, meu amigo, se prepara. Se eu fosse você, eu vinha mais à igreja. Eu cultuava mais. Eu adorava mais. Eu testemunhava mais. Eu servia mais. E me endireitaria ainda mais. Porque os dias estão se findando. E Deus não me chamou para terrorista, e nem para fazer terrorismo. Ele me disse foi: pregue a palavra, insta a tempo e fora de tempo. E é o que estou fazendo. Vamos orar? Senhor bendito, eu quero te agradecer por mais uma manhã na tua casa com o teu povo.
transmitindo esta palavra na Rádio 7 BBC, nas mídias, no YouTube, no Instagram, para pessoas que nos veem aí nos nossos grupos. Senhor, que eu jamais me envaideça, que eu jamais profane a tua palavra, a tua lei, e que eu possa proclamar Cristo, que eu possa proclamar arrependimento para aqueles que ainda não te conhecem e para aqueles que já ouviram falar do Senhor, mas não sabem que caminho seguir. Estão ali perdidos dentro da igreja. Tenha misericórdia destes também, eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a noite. Volte à noite. Traga um visitante, quem sabe ele seja salvo do inferno.